Vamos abrir Isaías 40, versos 13 e 14. Isaías 40, 13 e 14. Quem guiou o Espírito do Senhor, isso é citado em Romanos, tá? Quem, como conselheiro, e que conselheiro o ensinou? Por quem tomou conselho para que lhe desse entendimento? E lhe mostrasse as veredas do juízo, lhe ensinasse a sabedoria, e lhe fizesse notório o caminho do conhecimento. Essas são perguntas retóricas, ou seja, perguntas que já têm uma resposta. Ninguém nunca fez isso. Deus é infinito. Lembra os atributos como eles andam juntos? Deus é infinito e independente. Então, seu conhecimento é também infinito e independente. Em todo conhecimento e compreensão, Deus é infinito e está acima de sua criação em tudo isso. Da mesma forma, o próprio Senhor falou a Jó de um redemoinho, dizendo: quem é este que escureceu o conselho com palavras sem conhecimento? Jó 38, versos 2 a 7. Quando ele diz assim: agora cinge os teus lombos como homem, perguntar-te-ei, e tu responde-me: onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-me saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se tu sabes? Ou quem estendeu sobre elas o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a pedra de esquina, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus rejubilavam? Resposta: ninguém. O conhecimento de Deus, comparado ao conhecimento de Deus, que é perfeito, o conhecimento humano é absolutamente nulo. O conhecimento do Senhor alcança o mais íntimo conhecimento do indivíduo. Ele diz: eu conheço as suas obras e os seus pensamentos. Então, o conhecimento de Deus é absoluto, é abrangente, é completo, é total. Deus, ele não aprende. Deus nunca aprendeu, não tem necessidade de aprender. Ele sempre soube de tudo. É um conhecimento imediato. Deus não tem, não precisa de meios para chegar ao conhecimento. E o seu conhecimento é eterno. Deus conhece e continua conhecendo. Seu conhecimento não muda, é um conhecimento imutável. Ele sabe de tudo. Vai. Não, seu conhecimento permanece imutável. Chamado mistério das duas naturezas. Ou seja, Jesus é Deus e como Deus conhece absolutamente tudo, mas ele se fez homem. E como um ser humano, ele pôde dizer: nem o Filho do Homem sabe. Não, porque como ser, como Deus, ele sabe absolutamente de tudo. Lembre-se que Jesus está Jesus está em seu estado de humilhação. E no seu estado de humilhação, de acordo com Filipenses, ele não é que ele deixou de ter esses atributos, mas assumiu uma natureza humana. E não se apegou de maneira completa e total aos seus atributos divinos. Então, e essa dupla natureza não tem mistura. Então, não é um ser híbrido, mas duas naturezas. Então, por exemplo, ele deixa de ser Deus por ele não estar em todos os lugares, quando ele estava em seu ministério terreno. Porque como homem, ele só podia estar em um lugar de cada vez. Né? Ele se colocou sempre sob a vontade do Pai, de modo que havia coisas que ele não pôde fazê-lo, porque não era a vontade de Deus. Por exemplo, Pai, afasta de mim esse cálice. A gente submeteu à vontade do Pai. Então, como ser humano, plenamente humano, ele, como ser humano em sua natureza humana, tem seus limites, inclusive de conhecimento. Mas como ser divino, não. Ele conhece absolutamente tudo. Por isso ele pôde também predizer as coisas que aconteceriam no futuro. Então aí é que entra o chamado mistério. E ele permanece assim. Mangueira.
sem estar lá, exatamente. Então, é uma coisa incrível, porque nós estamos falando de um ser que permanece sendo Deus, e enquanto encarnado permanecia sendo Deus. Deus não pode deixar de lado seus atributos como quem tira uma roupa. E ao mesmo tempo ele se tornou humano, com todos os atributos de um ser humano. Né? Ele sentia fome. O ser humano. Perfeito. Ele tinha que ser plenamente humano. Então, Deus, por exemplo, ele é autossuficiente e tem vida em si mesmo. Jesus diz, o Pai deu ao Filho ter vida em si mesmo. Mas aquele que tem vida em si mesmo tem uma natureza humana que sente fome, sede. Portanto, depende de água, de comida, entendeu? Então, é um mistério que a gente vai chegar lá depois. Mas a ideia é essa. Você tem um mistério extraordinário de uma única pessoa, que é Jesus Cristo, e que, no entanto, possui duas naturezas. Uma divina e uma humana. E se tem alguma coisa que é tão distante uma coisa da outra, é Deus e homem. Absoluto e infinitamente distante um do outro. Mas em Cristo, nós temos as duas coisas juntas. Né? Sem mistura. Tá? Então, de fato, Deus conhece de maneira abrangente todas as coisas. Reconhecer que há um Deus que sabe tudo sobre todas as coisas é também reconhecer que tal Deus nos conhece. E porque não queremos que certas coisas sobre nós sejam conhecidas, nós escondemos essas coisas, não apenas dos outros, mas também de nós mesmos. No entanto, nós temos um Deus que nos conhece por completo. E isso é perturbador muitas vezes. Pink diz assim, A.W. Pink afirma que a ideia de onisciência divina enche-nos de inquietação. Tozer disse, na divina onisciência, vemos demonstrados contra cada um o terror e a fascinação da divindade. Que Deus conhece cada pessoa em sua plenitude pode ser a causa de grande medo do homem que tem algo a esconder. Algum pecado oculto, algum crime secreto cometido contra o homem ou contra Deus. Então, W. Tozer está falando da humanidade, então ele está falando da gente. Todos se rebelaram contra Deus, por isso todos nós tememos ser expostos. Né? Então, Deus conhece tudo, e isso pode ser uma fonte de inquietação, mas ao mesmo tempo, e aí Boyce faz aqui nesse livro uma afirmação interessante, essa ideia deve ser para nós um motivo de regozijo. Ele diz assim, olha, a onisciência de Deus é causa de desconforto, e mesmo de medo para aqueles que não tiveram seus pecados cobertos pela justiça de Cristo. Todavia, por 3 razões, sua onisciência é uma grande bênção e um motivo de alegria entre os cristãos. Primeiro, porque Deus sabe todas as coisas, Ele conhece o pior de nós e ainda assim nos amou e nos salvou. Paulo diz isso em Romanos, quando ele diz para nós assim, quando nós ainda éramos pecadores, Ele nos amou e nos salvou, agora reconciliados, não seremos salvos pela sua vida? Éramos os seus inimigos e Deus nos amou. Em nossos relacionamentos, com frequência, tememos que algo em nós possa vir à luz e nos separe e nos afaste das outras pessoas. Se não é assim, por que nós somos tão cuidadosos em mostrar nosso melhor às outras pessoas? A gente esconde o nosso pior. E sempre mostra o melhor para as pessoas. Só que Deus já conhece o pior de nós. E ainda assim, aos eleitos a gente pode dizer, Ele nos ama. Ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Isso também significa que não precisamos ter medo que algo dentro de nós surja e surpreenda Deus. Nada vai surpreender Deus no que você faz, diz ou pensa. Nada. Há um teólogo chamado Donald Burhouse que diz assim, confortemo-nos de que o Espírito Santo não habita em nós como um espião, a fim de descobrir nossas fraquezas e contá-las a Deus para nossa condenação. O Espírito sabe que Cristo foi condenado em nosso lugar e veio habitar em nós como contador, não como contador e caixa de banco de Deus, para sempre nos lembrar do nosso saldo de crédito e dar-nos os frutos de nossa herança, a fim de que possamos viver no triunfo que Ele adquiriu por nós. É isso. Outra coisa importante sobre a onisciência, sobre esse conhecimento, inteligência que Deus tem, é
e isso é uma grande bênção, é porque o Senhor não apenas conhece o pior de nós, mas também conhece o melhor. Mesmo que esse melhor não seja conhecido por nenhuma outra pessoa. Há momentos em que agimos muito bem em alguma situação e ainda assim achamos que passamos despercebidos, ou fazemos o melhor possível, mas falhamos. Mas Deus sabe disso. Às vezes as coisas acontecem de uma forma que não planejamos. Daí pessoas questionam, mesmo nossos amigos, como é que fulano pôde fazer isso? Eu tinha um conceito melhor dele, eu achava que ele era a melhor pessoa. Vocês não acham que às vezes isso acontece com a gente? O Boyce está falando para nós aqui. As pessoas mostram-se críticas e nada do que fazemos ou dizemos parece mudar a opinião delas. Ele diz, então, conforte-se em saber que Deus sabe tudo. Sabe tudo. E a terceira razão é que ele diz, a onisciência divina é uma bênção porque Deus sabe o que Ele vai fazer conosco. Ele estabeleceu um propósito para o qual fomos criados e com certeza vai conduzir-nos ao cumprimento de nosso desígnio no devido tempo estabelecido por Ele. Ele sabe porque decretou. Romanos 8, 29 diz, sabemos que todas as coisas, Romanos 8, 28, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Verso 29, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho Jesus, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, Deus, Ele determinou e está determinado a nos tornar parecidos com Jesus Cristo. Esse é o propósito da redenção. E Ele está operando para fazer com que isso aconteça, agindo para que isso aconteça. Então, a onisciência me conforta. Deus sabe tudo. Traz medo, sabe? Porque Deus sabe tudo que eu faço e que outras pessoas não fazem. Isso deve me dar temor, como o Salmo 139 ensina. Eu não posso me esconder de Deus. Eu não posso esconder nada dele. Ele sabe tudo. Absolutamente tudo. Outra coisa importante sobre os atributos de Deus, irmãos, é a vontade. A vontade divina não possui limites também. Lembra? Deus é eterno, Deus é infinito. Portanto, sua vontade também é eterna e infinita. A vontade é livre de todo obstáculo. Porque Deus é um Deus independente. Ele não depende de nada nem ninguém fora dele para determinar o conselho da sua vontade. Deus age com absoluta independência e sem contradição. E aí eu cito Daniel 4:35, diz assim, todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu, os moradores da terra, e não há quem lhe possa deter a mão nem lhe dizer, o que você faz? O que fazes? O que você está fazendo? Então Deus, quando decidiu agir de um determinado modo e escolher um certo curso de ação, sua vontade não levou nada, em conta nada fora dele. Deus tem vontade. E sua vontade é infinita, eterna, soberana e sábia, imutável, perfeita, misericordiosa e ao mesmo tempo justa, ou seja, tudo junto. Eu gosto muito como isso fica claro em Romanos 9. Vamos lá em Romanos 9. Romanos capítulo 9. Essa carta maravilhosa que nós vamos começar a estudar aqui na igreja à noite. Romanos 9. Verso 10. Isso não aconteceu somente com ela, mas também com Rebeca, ao conceber de um só, de Isaque, o nosso pai. Olha o verso 11. E os gêmeos ainda não eram nascidos. Nem tinham feito o bem e o mal. Para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse não por obras, mas por aquele que chama. Quando foi dito a Rebeca, o mais velho será servo do mais moço, como está escrito, amei Jacó, porém desprezei Esaú. Paulo está dizendo que na escolha de Jacó
E na reprovação de Esaú, Deus não levou em conta as obras. Quais obras? Hein? Nenhuma. Nem o bem e nem o mal. Eles não eram nascidos, não haviam praticado o bem e o mal, para que o propósito de Deus ficasse firme ou prevalecesse, não por obras. Ou seja, ao escolher um e rejeitar outro, Deus desconsiderou as obras dos dois. Não considerou nem as boas nem as más obras. Porque se fosse assim, entre qualidade de más obras, a gente lê a narrativa e vê que Jacó era pior do que Esaú. Mas a eleição eterna de Deus não levou em consideração nada de bom ou de ruim entre os dois. E aqui tem um negócio interessante. A eleição, o decreto da eleição, o que Berkhoff chama de o decreto da predestinação, ele tem dois elementos: a eleição e a reprovação. Na eleição, Deus escolhe pessoas para salvação, para serem seu povo, baseado apenas em sua vontade, sem levar em consideração nada nas criaturas. Na reprovação, Deus decide não contemplar o restante com a sua graça, amor e misericórdia. Baseado em quê? Apenas também na sua vontade. Só que a reprovação tem dois elementos: o passar por cima, ou seja, Deus não escolhe, e a condenação. O passar por cima, Deus não levou em conta as más obras dos reprovados. Mas ao decidir condená-los, Deus levou em consideração as más obras. Então, tem essa coisa da reprovação? Tem. Deus simplesmente não decidiu não salvar algumas pessoas. E aonde nasce isso? Nasce na sua vontade soberana. Ele não levou em conta nada em nós para decidir fazer o que fez. Ele não pediu conselho. É por isso que aquela tese da presciência não faz sentido quando a gente estuda o atributo de Deus da vontade soberana que nós vamos ver no capítulo, nos estudos sobre decreto. Quando Deus decide fazer alguma coisa, Ele faz porque quer. Então Deus não sabia como os homens iriam agir e decidiu dar o veredito dele a essas escolhas. Não, Ele não fez assim. Deus decidiu fazê-lo como Ele quer. Tá? Veja, por exemplo, 1 Crônicas 29, 11 e 12. Alguém pode ler? Primeiro livro de Crônicas, capítulo 29, versos 11 e 12. Isso, 29, 11 e 12. Pode ler. Salmo 2, verso 2 e 3 diz assim: os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aonde isso se aplicou? Na morte de Jesus Cristo, quando se levantaram contra o ungido do Senhor. Mas quem estava por trás controlando tudo? Vamos abrir em Atos, capítulo 2. Verso 30.
partir do 30 diz assim: sendo, pois, profeta, e sabendo Deus que lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Jesus Cristo. Não é esse texto, é um pouquinho antes. Ok, verso 23. Verso 22 diz: israelitas, escutem o que eu vou dizer. Jesus o Nazareno, homem aprovado por Deus diante de vocês com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio dele, como vocês mesmos sabem. A este, conforme o plano determinado e a presciência de Deus, vocês o mataram, crucificando-o por meio de homens maus. Atos 4, nós temos uma explicação do texto. Verso 27. Verso 27 e 28. Porque de fato, nessa cidade, Herodes e Pôncio Pilatos, com os gentios e gente de Israel, se juntaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Salmo 2, que eu acabei de ler. Eles se levantaram contra o rei. Mas olha o verso 28. Para fazerem tudo que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Esses homens se rebelaram. Foram eles que levantaram contra Jesus. No entanto, para fazerem apenas a vontade de Deus, que é soberana. Você tinha uma pergunta, irmão? A W. Pink, no livro Soberania de Deus, diz assim: um Deus cuja vontade é resistida, cujos planos são frustrados, cujo propósito é questionado, não pode ser considerado uma divindade. Está muito longe de ser um objeto adequado de adoração. Ele não merece nada, a não ser desprezo. Porque sua vontade é soberana. Do contrário, não é Deus. Não é Deus. Deus controla tudo, governa tudo e faz tudo conforme a sua vontade. Então a vontade de Deus é, de fato, a vontade divina não possui limites, ele é livre de todo obstáculo, é a sua inclinação para fazer o que lhe agrada. Ele age então com absoluta independência e sem contradições. Então, independência significa que ele não escolhe fazer o que faz baseado em alguma coisa fora dele. Mas talvez você pergunte, pastor, mas o que significa, por exemplo, o texto de presciência em Atos 2 e em 1 Pedro? Presciência não significa que Deus antecipadamente vê como as coisas vão acontecer e portanto, se decide dessa forma? Não, não é isso que significa. Presciência significa, normalmente tem dois significados, e o contexto vai definir para nós. Um tem a ver com relacionamento, porque ciência, a palavra no grego traz a ideia de conhecimento íntimo, de relacionamento. Antes. Então significa que Deus decidiu ou tem um relacionamento, ou tem uma intimidade, muitos traduzem como um amor, antes da existência dos seres humanos. Mas em Atos, presciência é qualificada pela palavra determinado. Determinado conselho e presciência. Ou seja, Deus tem um plano arquitetado, determinado, decretado, e ele conhece de maneira abrangente este plano e projeto. Não é que Deus olha na janela do tempo para ver como as coisas ocorrerão, mas que Deus sabe antecipadamente como ocorrerá o que ele decidiu que vai acontecer. Ele decreta as coisas e sabe o que decretou fazer. Ele é diferente de mim e de vocês, que marca um compromisso na agenda, mas esquece. No dia seguinte acaba esquecendo. Deus sabe antecipadamente o que ocorrerá, porque decretou o que ocorrerá, as coisas que ele, né, são seus propósitos, são seus planos. Em 1 Pedro 1, 2, eleito segundo a presciência significa eleito segundo o pré-amor, um amor antecipado. Mas em Atos, presciência tem a ver com o decreto. É o determinado conselho e presciência. Deus sabe o que ele decidiu que ocorrerá. Ok? Então, esse é um atributo extraordinário, a vontade de Deus soberana.
Sabedoria, que está aplicada ao conhecimento, é a inteligência infinitamente perfeita de Deus, gera a sabedoria absoluta que o faz empregar os meios mais eficazes para os fins mais dignos. Deus tudo governa com inteligência, segurança e ordem. Ou seja, Deus sabe de tudo, seu conhecimento é abrangente, completo, imediato, e Deus, quando executa seus atos, os faz sempre com muita sabedoria. Seu conhecimento é infinito, sua sabedoria também é infinita. E a gente vê a Bíblia o tempo inteiro descrevendo para nós uma sabedoria extraordinária em Deus. Por exemplo, o Dr. Martyn Lloyd-Jones, em um dos seus livros, diz que talvez o dilema mais intenso e complicado, até mesmo para Deus, ele diz, e digo isso com reverência, é como Deus pode ser misericordioso e justo. Ser justo e justificador ao mesmo tempo. Porque nós, seres humanos, merecemos, por causa dos nossos pecados, o juízo de Deus. E, no entanto, Deus é um Deus tão amoroso que decide e quer nos perdoar. Como é que isso poderia acontecer? E aí você percebe o plano engenhoso e sábio, muito sábio de Deus, que inclui a encarnação de Jesus Cristo, assumindo, nos representando como homem perfeito, indo à cruz em nosso lugar, morrendo em nosso lugar, ressuscitando dentre os mortos. É um plano tão extraordinariamente sábio, que você não encontra algo parecido em nenhuma outra religião. Outra coisa, Deus planejou em Gênesis salvar o seu povo escolhido de uma praga que ele lançaria sobre as nações com muita fome. E vocês viram um modo engenhoso de como ele fez isso? Através da briga imatura de irmãos que vendem um irmão, ele eleva um dos filhos de Jacó ao segundo posto no maior império da época, o Egito. Mas olhem o caminho que ele seguiu. Com muita sabedoria, né? Vendido como escravo, trabalhando na casa de um alto oficial, sendo acusado injustamente de assédio sexual, preso por anos, revelando o sonho para um copeiro e um padeiro. Deus usou todas essas circunstâncias, sabiamente, para elevar José, que de outro modo não chegaria ao estado em que chegou. E Deus não apenas decretou que isso aconteceria, mas executou esse caminho e revelou a José antes, num sonho. Vocês lembram que no início da história, José sonha. Deus decretou e disse, é isso que eu vou fazer. Os meios que ele usou são extraordinariamente sábios. Nascimento de Jesus. Como uma criança que nasce, cujos pais são da região da Galiléia e Nazaré, poderia nascer numa cidade bem ao sul, em Belém. E você tem um decreto de um imperador, você tem o decreto acontecendo exatamente no período em que a Maria vai dar à luz, a viagem acontece exatamente, cronometradamente, para que tudo ocorra de maneira correta. Deus muito sábio governa a história do universo. A gente não precisa ter medo, né? Tudo que Deus faz é absolutamente sábio. Isso deve nos aliviar também o coração, porque sua sabedoria é exercida nas nossas vidas, não apenas coletivamente, mas também de maneira individual. Às vezes parece que as coisas não estão caminhando bem, mas lembre-se, sua vida é governada por um Deus extremamente sábio, que usa seu conhecimento e poder para fins e propósitos que sempre serão para o bem do seu povo e para a glória do seu nome. Então você não tem que ter medo disso. Deus é sábio. Falar nisso, eu estava assistindo hoje com Marli de manhã um programa de TV. Estava assistindo com as crianças. Contava a história de uma jovem lá no Rio de Janeiro que passou com a nota máxima de redação para a Universidade Federal do Rio de Janeiro. É uma jovem de uma comunidade humilde do Rio.
E ela, como estudou numa escola pública, tinha muitas dificuldades com matérias, as principais matérias, principalmente matemática. O professor de matemática dela não pôde dar aula e eles ficaram muitos meses sem professor. De modo que quando ela estava se preparando para fazer o vestibular, no cursinho pré-vestibular já se percebeu que ela tinha dificuldade séria em matemática. Então ela se concentrou em outras disciplinas, mas principalmente em redação, para compensar a deficiência dela. No entanto, no meio do caminho, uma jovem da igreja, surda, precisava de alguém que pudesse ajudá-la e acompanhá-la, tanto para estudar na igreja quanto para a vida. Ela então resolveu deixar o cursinho, principalmente as aulas de redação que ela tanto precisava, para aprender Libras, fez um curso de Libras, especializou em Libras, e então resolveu cuidar dessa jovem na igreja. Ela é crente, uma moça crente. E as pessoas ficaram preocupadas, os professores, as colegas, como é que essa moça, essa jovem, iria compensar o problema dela com redação? Ela vai para o vestibular e vocês adivinham qual é o tema da redação? Dificuldade para o ensino de surdo. Exatamente do que ela se dedicou o tempo inteiro. Um Deus extremamente sábio age em situações para a sua vida como agiu na vida dela. Ela disse na reportagem, eu acho incrível como Deus faz as coisas. Ele me deu uma prova de redação de presente. Mas o que ela fez? Ela abriu mão de algo para ela, para servir uma irmã da igreja que precisava de ajuda. E que Deus incrivelmente sábio é esse. E ela tirou a nota máxima. A redação dela compensou a ponto dela passar em medicina na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Uma das poucas que tirou nota máxima em redação. Então, às vezes parece que as coisas não fugiram do nosso controle, mas há um Deus muito sábio cuidando da nossa vida. E tem um senso de humor, né? Eu fiquei surpreso com isso. Bondade. Deus, ele é amor infinito e perfeito. Deus é bom em si mesmo. E absolutamente nada pode ser acrescentado ou melhorado. Então, quando fala de Deus ser um Deus bom, ou seja, ele é absolutamente perfeito e nada nele pode ser melhorado, pois ele não é incompleto ou defeituoso. E ele é o definidor do que é bom de fato. Por isso, quando ele olha para a criação em Gênesis e diz isso é bom, isso é muito bom, é porque a criação está em ordem, em perfeição, não lhe falta nada. O único momento onde ele diz que não é bom é quando o homem está só. Não é bom que o homem esteja só. Ou seja, há algo faltando, há um defeito. Não que há um defeito, mas há algo faltando. Deus planejou completar isso em um outro momento. Mas também significa que ele é o sumo bem para as suas criaturas. Deus é a fonte de todo o bem. Sua bondade se manifesta para todas as suas criaturas. Deus faz o bem sobre os bons e sobre os maus. Faz chover sobre bons e maus. Dá saúde, mantém a existência, mantém... É por isso que a rebelião do homem é um negócio horrível, terrível e absolutamente louco isso. Você está se rebelando contra aquele que é a fonte de todo o bem que você experimenta e a fonte da sua própria existência. Bondade é a perfeição que o leva a tratar benévola e generosamente todas as suas criaturas. Mas há um aspecto da bondade de Deus que vai além, que é a bondade expressa em graça. A bondade expressa em graça. Abra em Efésios 2, 7. Efésios 2, 7. Enquanto Deus age para com todas as suas criaturas, sendo a fonte de todo o bem, olha o que Deus faz conosco. Deus fez isso, que é nos ressuscitar dentre os mortos em Cristo Jesus, nos fazer assentar juntamente com Ele nas regiões celestiais, verso 7, para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça. Para pensar um pouquinho aqui.
Graça já é uma palavra maravilhosa e doce aos nossos ouvidos. É a fonte de todos os bens espirituais que temos. Graça é o infinito favor de Deus para aqueles que mereciam seu juízo. Só que Paulo não fala só de graça, ele fala da suprema riqueza da sua graça. A graça de Deus para com o seu povo é supremamente rica. E ele diz como essa graça infinitamente rica se manifesta. Ele diz assim: em bondade para conosco por meio de Cristo Jesus. Então, de algum modo, a bondade que Deus demonstra a todos os seres humanos é manifestada de uma forma singular e diferenciada em amor, graça, para com um grupo específico da raça humana. Olha, quanto mais a gente para pensar no fato de que estamos sendo tirados de um lamaçal de pecado e rebelião, para sermos colocados em um relacionamento pacífico com Deus, em que somos seus filhos adotivos e experimentamos o seu amor constantemente, gente, não tem como pensar em algo que seja a maior expressão de bondade do que isso. Deus é bom com todo mundo. Para algumas pessoas que nunca serão salvas, Deus é bondoso de um modo incrível. Eles nunca sofrerão como a maioria das pessoas, serão sempre bem-sucedidos, prósperos, ricos. Quantas pessoas não já passaram pela face da terra e o seu sofrimento nesse mundo foi muito pequeno em comparação à maioria das pessoas? Sempre foram incrivelmente privilegiados. É bondade de Deus. O que torna a ingratidão dessas pessoas pior ainda, porque tudo que é bom vem dele. Mas há um grupo de pessoas, diz Paulo, que será um retrato visível para o universo inteiro de uma rica graça derramada sobre ele. Nós somos essas pessoas. Então, a bondade de Deus chega nesse nível extraordinário. Eu estou lendo de novo um livro chamado Reconciliação, Método de Deus, que é uma série de sermões do Dr. Mark Lloyd Jones em Efésios 2. Vocês deviam ler esse livro. Cada vez que a gente lê é mais e mais profundo. Justiça. Sendo em grau infinito, inteligente, sábio e bom, Deus é justo. Possuindo santidade absoluta, que é ordem do amor, ele age com justiça infinitamente perfeita. E justiça está sempre ligada à sua santidade. Por ser um Deus santo, tudo aquilo que vai contra a sua santidade evoca seus atos de ira e condenação. A ira de Deus é a justiça atuando na condenação daqueles que são contrários à santidade de Deus. Por isso Deus pune o mal e recompensa o bem. E quando Deus faz isso, ele nunca age de maneira injusta. Ninguém nunca poderá levantar o dedo e dizer para Deus que Deus foi injusto com ele. Uma vez perguntaram assim: pastor, como é que o senhor explica que coisas ruins acontecem com pessoas boas? E aí eu respondo do jeito que um pregador norte-americano respondeu, dizendo: isso aconteceu somente uma vez na história. Somente uma única vez, uma coisa ruim, uma tragédia, algo terrível aconteceu contra uma pessoa boa. Quando Cristo esteve na cruz do Calvário. Só. De resto, coisas ruins acontecem com pessoas ruins que merecem o juízo de Deus. Quando o julgamento de Deus é absolutamente justo. Tanto que quando a gente estuda sobre condenação, a gente percebe que há graus de condenação. Jesus diz em Mateus capítulo 11, haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para vocês. Ou seja, um grupo de pessoas receberá maior juízo do que outros, porque tiveram maior conhecimento e tiveram experiências e bênçãos maiores do que outras. É evidente que um homem que cresceu na igreja, ouviu o evangelho a vida inteira, entendeu? Esteve sempre com os santos, experimentou várias bênçãos aqui da parte de Deus e no fim se rebelou, se voltou contra Deus e foi condenado. É evidente que esse aí terá mais rigor para ele no dia do juízo do que para aquelas pessoas que nunca ouviram o evangelho. Então Deus é tão justo até na graduação dos seus juízos, mas de algum modo a Bíblia também parece nos mostrar que haverá graduação de recompensa para o justo no reino dos céus. Há níveis de recompensas também. Deus é justo. E essa sua justiça, né, Deus sempre age segundo o que é justo,
e que ele mesmo é o parâmetro definitivo do que é justo. Isso é importante. Porque algumas pessoas dizem assim, olha, mas se Deus age desse modo, então Deus não é justo. Vocês já ouviram isso? Já, não já? Já. Eu creio que se Deus agir assim, ele não está sendo justo. Novamente, a doutrina da eleição. As pessoas dizem, mas se Deus escolhe uns e condena outros, não vejo que Deus está sendo justo aí. Para ser justo, Deus tem que dar oportunidade para todo mundo. Aí a pessoa que quer é salva, a pessoa que não quer não é salva. A primeira resposta para esse tipo de afirmação é a seguinte, meu querido, você está invertendo as coisas. Os atos de Deus são sempre justos porque Ele é justo. E acabou. É um atributo de Deus. Deus é justo. Mesmo que eu não consiga compreender os seus atos. Porque algumas vezes os atos de Deus não me parecerão tão justos assim. Por quê? Porque a minha noção de justiça é distorcida. Eu sou um ser humano caído. E eu não estou usando Deus como parâmetro de justiça. Estou usando o meu critério do que é justo ou do que não é justo para definir como Deus é. Deus é justo e não interessa se eu consigo entender bem como Ele está agindo. Se Deus é justo, então seus atos sempre serão justos. E acabou. É isso que essa frase final diz. Ele é o parâmetro definitivo do que é justo. Então vai ter momento que vai dizer, Senhor, eu não entendo o que o Senhor está fazendo, mas creio que o Senhor é um Deus justo. E ponto. Foi o convite que Deus fez a Abacuque no livro dele, lembra? Senhor, eu não entendo por que o Senhor não faz nada. Aqui a nossa nação abandonou a lei, a frouxidão e tudo isso, e o Senhor não vai fazer nada. E Deus diz, eu vou, já levantei uma nação que está vindo do norte para condenar vocês. Aí Abacuque diz, agora que eu não entendi, porque esse povo é pior do que a gente. Que o Senhor nos condene, tudo bem, mas essa gente que é pior do que nós, não entendo. E Deus não explica o método dele para Abacuque. Ele apenas diz, olha, o justo viverá por fé. E a alma que retroceder nela não está ao meu prazer. No fim das contas, Deus está dizendo para Abacuque para confiar nele, mesmo que ele não entenda como ele age. Mas Deus é justo. Então, Deus não é um juiz injusto que aceita suborno. Deus não faz acepção de pessoas. Pedro vai dizer em 1 Pedro capítulo 1 que a gente deve temer, se a gente invoca a Deus, se invocamos como Pai aquele que julga justamente, retamente todas as pessoas, nós devemos temê-lo todo o caminho da nossa peregrinação. Então, se alguém faz algo errado, Deus vai puni-lo. Não importa quem seja. Então, seus atos são sempre justos, tá? Para a gente, imutabilidade nós já vimos. Onipresença. Deus não tem tamanho nem dimensões espaciais. Ele é espírito. Tá? E infinito. Então ele está presente em cada ponto do espaço como todo o seu ser. Isso é importante. Não é parte de Deus que está aqui, uma parte no Japão. Né? O dedo de Deus está no Brasil e a cabeça de Deus no Japão. Não, a gente sempre pensa em termos espaciais. Deus está em todos os lugares de maneira completa e plena. Na verdade, o universo inteiro está nele. Tá? Nós existimos em Deus. Paulo diz isso em Atos 17, quando diz assim, nele nos movemos, nele existimos, nele revivemos. Tá? Então, Deus é onipresente. Salmo 139 diz, para onde fugirei da face do Senhor ou do seu Espírito? Se eu tomar as asas da alva e voar o mais longe, lá ele está. Se eu fizer minha cama no inferno, adivinha quem está lá? É assim que está no hebraico. Adivinha quem está lá? Ele está lá. Então, não há um único lugar no universo onde Deus não esteja de maneira completa e total. Onipresença. No entanto, ele age de modo diversos em lugares diferentes. Deus não está em todos os lugares no mesmo sentido. Isso é, a manifestação dele é maior nos céus, sua habitação, onde ele é visto pelos seres espirituais, enquanto para nós ele está invisível aqui. Ele está aqui. Mas, por exemplo,
Sua manifestação no inferno se dá de maneira punitiva e não abençoadora e amorosa. Mas Deus está presente. Aquela famosa pergunta, Deus está no inferno? Claro que está. Mas a manifestação dele no inferno é de juízo, punição, ira e ódio. Diferente da sua manifestação, ou de como Deus está sendo manifestado no reino dos céus, de maneira abençoadora, gloriosa, majestosa. Deus não tem dimensões espaciais. Ele é o nosso ambiente mais próximo, nós existimos nele. Então há um sentido que Deus se revela, se manifesta, se torna presente, se torna real. Deus está em todos os lugares, mas estava na sarça ardente lá no Monte Sinai. Deus é onipresente, mas se tornou visível em Jesus Cristo. Então a gente precisa fazer essas distinções entre sua onipresença e suas manifestações. São bem diferentes aqui. Presciência, nós já até definimos, se olharmos pelo aspecto em que a palavra presciência na Bíblia é empregada, não no sentido de prever eventos ou ações de pessoas, mas sim que está relacionado com o conhecimento prévio que Deus tem das pessoas. A presciência de Deus não é causativa. Antes, Deus conhece de antemão o que será porque Ele decretou o que há de ser. Não é a presciência que causa os eventos. Deus sabe porque decretou os eventos. Concluímos que Deus conhece as pessoas que Ele mesmo elegeu. Então Deus conhece porque decretou. A presciência não causa as coisas que ocorrerão. Mas na verdade, ela é baseada no que foi decretado. Já vimos um pouquinho disso, soberania ou supremacia. Deus, o supremo criador do universo, não pode e jamais será influenciado por qualquer atitude humana ou evento da sua criação. Deus a tudo controla e tem domínio eternamente sobre a vontade dos homens, dos seres celestiais e sobre todo o restante da criação. Tu é, ó Senhor, a grandeza, tua é, Senhor, a grandeza e o poder e a glória, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há no céu e na terra. Teu é, ó Senhor, o reino, e tu te exaltaste como chefe sobre todo. Soberania absoluta, completa, total. Deus sabe tudo, Deus controla tudo, Deus governa tudo. Deus pode todas as coisas. Vamos ver alguns outros atributos na próxima aula, mas o ponto é esse. Deus, Ele pode começar a ser compreendido quando alinhamos e conhecemos suas qualificações. Dentre essas qualificações, algumas delas nós vamos aprofundar quando estudarmos os decretos de Deus. Mas agora, para nós, é importante que a gente aprenda essas qualidades que estão aí, que você vai ver de algum modo na apostila, com alguns resumos interessantes sobre cada um deles. Como assim? Uma relação, ele é soberano de maneira absoluta. A ideia é de dizer, Deus realmente controla tudo. Nosso Deus é soberano, nós não cantamos assim? Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu. Sobre os céus tu és Senhor absoluto. Ou seja, o universo... A gente vai definir esse negócio de decreto, né? Porque existem decretos em que Deus decide agir diretamente, mas existem decretos que Deus escolheu usar meios. Mas a gente chegar no decreto, vamos trabalhar isso com calma. Para nós hoje, um pouquinho dos atributos de Deus, leia a apostila e leia o livro do Sproul, quando ele fala dos atributos, tá? Do Pink, se vocês puderem encontrar o livro. Somos Todos Teólogos. Leiam lá o capítulo dos atributos, tá bom? Vamos orar, agradecendo a Deus por essa noite na presença dEle, rogando a Ele que nos abençoe com a sua graça. Pai, em nome de Jesus e para o louvor da Tua glória, pedimos em nome de Jesus que o Senhor nos dê graça para aprofundarmos o nosso entendimento e conhecimento da Tua palavra, para conhecê-lo mais e mais profundamente. Precisamos do Senhor para entender as Tuas verdades e a Tua vontade. Nós precisamos do Senhor para Te conhecer mais, Senhor. Não permita que de modo algum negligenciemos o conhecimento do Senhor. Antes, com corações infinitamente gratos, nos dê capacidade, ó Deus, para caminhar nessa direção, entendendo mais a Tua vontade, conhecendo mais o Senhor. Tu és digno de toda adoração,
e de todo louvor. Ajuda-nos a crescer para o louvor da tua gloriosa graça. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Próxima aula é daqui a 15 dias. Dia 14 de abril, não é isso?